está pronto, diga amém. Amém. Eu também quero estar pronto. Quando o pastor conversou comigo sobre o tipo de programação como essa, sobre profecia, nós não vamos entrar na profecia de forma doutrinária, mas o nosso objetivo é entrar na profecia de forma prática e enxergar o tempo que estamos vivendo e saber se, além de crer que Ele virá e além de querer estar pronto, se nós realmente e de fato queremos que Ele venha e se realmente de fato queremos estar prontos. E toda vez que fala de profecia e fala sobre o tempo que estamos vivendo, nada vem mais na minha cabeça do que tudo ao mesmo tempo, agora. Não vou dizer para você que é o título mais apropriado devido à fonte que eu peguei. Alguns vão saber, isso é o título de um álbum de uma banda de rock. Mas eu acho que é muito apropriado para o tempo que nós estamos vivendo, do ponto de vista do que está acontecendo e pela realidade que ele traduz. Tudo ao mesmo tempo, agora. O tempo. Algum dia, algum sábado entre o ano de 96 e o ano de 2000. Entre novembro de 96 e fevereiro de 2000, para ser mais específico. Eu ainda namorava com a Lisley e visitando o lugar, uma igreja adventista no bairro do Belém, em São Paulo, eu caí numa classe sobre Daniel capítulo 2. E comecei a estudar um pouco ali da Bíblia e aprendi durante aquele tempo da classe bíblica naquela manhã sobre o livro de Daniel. E aquilo fez muito sentido na minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo e aquilo fez muito sentido na minha cabeça. Mas não fez sentido o suficiente para eu procurar outras informações. Passou o tempo. Fevereiro de 2002, também um sábado. Igreja Adventista do Riacho Grande. Novamente eu, uma classe bíblica. Novamente um tema profético. Deus sabia o que ia chamar minha atenção. Agora Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. Aquilo realmente chamou minha atenção. E aquilo fez muito sentido na minha cabeça. E aquilo chamou minha atenção de uma forma assim, misturando muitas emoções ao mesmo tempo. Porque da mesma forma que eu fiquei surpreso e da mesma forma que aquilo fazia sentido na minha cabeça, num primeiro ponto aquilo era rejeição plena para mim. Porque aquilo era completamente contra tudo que eu acreditava. Tudo que eu havia aprendido em 32 anos de vida. Mas Deus sabia a forma de tratar comigo, como Ele sabe a forma de tratar com cada um de nós. Essa é a grande verdade. O tempo. Hoje foi um dia de tempo muito bonito, não foi? Foi um domingo maravilhoso. E estamos aqui hoje para celebrar a vida e celebrar a vida em Deus com um dia maravilhoso. Mas dias maravilhosos como esse às vezes nos fazem esquecer o que está acontecendo lá fora. Porque embora possa ter sido maravilhoso para cada um de nós aqui dentro, não foi maravilhoso para todo mundo. Porque há um conflito em andamento. O relógio de Deus continua andando. O relógio de Deus continua andando. E eu penso que hoje, ao findar mais um domingo, ao passar mais 24 horas, no calendário de Deus falta menos um dia para Ele voltar. Menos um dia para nós vermos o nosso Salvador. Menos um dia para a nossa grande esperança. E Deus, na sua grande misericórdia, nos deixou algumas coisas, alguns direcionamentos seguros sobre o que vai acontecer. E é sobre isso que a gente vai tratar um pouco aqui nessas 4 noites. Está funcionando já, Marcelo? Ok? Diário da Profecia. Quarta-feira, 31 de maio de 2006. Agora nós já estamos no ano de 2006. Eu já estava batizado. E eu pensei assim, eu gosto tanto desse assunto profecia, e eu queria armazenar as notícias que eu creio que se relacionam com a Bíblia. Que creio que se relacionam com as profecias tais como Deus deixou na Bíblia. E algum tempo antes eu tinha pensado em fazer a mesma coisa, mas até a gente comentava na classe bíblica, né, João?
eu era um pouco viciado em futebol e eu queria fazer isso em relação a futebol, alguns anos antes. Imagine, eu quis guardar em arquivos Word. Vocês imaginam a confusão que deu, né? Depois de algumas semanas já não havia mais nem como eu abrir aquele arquivo tão pesado que ele era. E aí eu descobri essa ferramenta chamada blog. E comecei a armazenar as notícias que eu entendia que se referiam à profecia bíblica, né? E esse é o layout mais atual. E esse é o primeiro layout. O layout mais atual foi um rapaz aqui de Santa Catarina que desenhou para mim. Eu não entendo nada de computador, mas foi ele que fez para mim. Por que eu estou falando sobre isso? Não estou falando para fazer nenhum tipo de propaganda do blog, mas só que a experiência desses anos me trouxe algumas realidades. A primeira delas é equilíbrio. E quem me conhece sabe que eu tenho bastante dificuldade com essa palavra equilíbrio. Porque eu leio a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e eu vejo um homem desequilibrado. Na Bíblia toda. Mas eu vejo que durante todo o curso da Bíblia, somente um homem que andou sobre essa terra foi equilibrado. Jesus. E se a profecia bíblica desperta em mim e você o interesse que ela desperta, e as pessoas hoje aí consomem revistas e revistas quando o título fala de profecia, das profecias mais esquisitas que tem sobre essa terra, não é? Das previsões mais esquisitas. Agora daqui a pouco a gente está na virada de ano e começam os tarólogos, né? Adivinhar, sei lá, esse povo todo. E as pessoas vão atrás disso. E a profecia bíblica, ela desperta esse interesse em nós. E nesses 7 anos que eu tenho esse blog, uma coisa chamou a minha atenção: o desequilíbrio que a profecia traz em muitas pessoas, inclusive em nosso meio. E isso me fez aprender algumas coisas. E antes da gente começar, eu acho que a gente tem que pensar nisso. O que é o que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar pelo que não é. Nós não estamos tratando aqui de marcar datas para a volta de Cristo. Nós não estamos aqui para tentar adivinhar o que vai acontecer. Tentar adivinhar o que vai acontecer. Nós não estamos aqui tentando fechar certezas em torno daquilo que já não é certeza e que já foi revelado para nós. Porque percebo que as pessoas que muito estudam sobre a Bíblia têm essa dificuldade. Inclusive, mais uma vez eu digo, no nosso meio. Querem adivinhar o que vai acontecer e constroem novas doutrinas, que a igreja por si ainda não fechou o assunto. E tomam aquilo como realidade, e causam verdadeiros cavalos de batalha dentro da igreja. E nós não vamos fazer isso aqui. Outras pessoas ignoram simplesmente a profecia, sendo que nós somos uma igreja profética e deveríamos conhecer pelo menos o básico da profecia. E outras pessoas ainda ensinam contra o ensino da igreja. Talvez essas sejam as mais perigosas. Talvez com essas nós temos que ter um maior cuidado. Porque sobre o edifício que já está construído e edificado, eles querem construir novos edifícios. Corram desses. Qual é o nosso entendimento profético? Vocês sabem, nós cremos na escola historicista. E é fantástico isso. É fantástico. Alguns grupos creem no futurismo e colocam todo o cumprimento profético no futuro. Alguns grupos creem no preterismo e colocam todo o entendimento profético no passado. Nós não. E nós não somos melhores por causa disso. Nós somos mais agradecidos a Deus por causa disso. Nós abrimos a Bíblia, e quando abrimos a Bíblia, colocamos a Bíblia paralelo à história. E vemos que tudo o que aconteceu estava debaixo dos olhos de Deus. Deus sabia todas as coisas desde o começo. Deus definiu que as coisas seriam como elas estão acontecendo hoje? Não. Mas Deus sabia que as coisas iam acontecer como estão acontecendo hoje. Por quê? Porque Ele conhece o meu e o seu coração. Porque Ele sabe o que o pecado faria conosco. E Ele sabia qual era o fim desde o começo. De todas as profecias bíblicas, nós temos uma que é a maior certeza. E essa nós não podemos perder de vista. Qual é? Jesus vai voltar. Essa é incondicional. Jesus vai voltar. Então, irmãos, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui é só um: glorificar o nome de Deus. Porque Ele é Deus
e porque Ele sabe todas as coisas, porque Ele criou eu e você, porque Ele nos ama, nos quer bem e nos quer perto dele. Por isso vai voltar para nos buscar. E mais do que isso, nós estamos aqui para obedecer o que Deus mandou que nós fizéssemos, que era prestar atenção à nossa volta. Vigiai, diz a Bíblia. Vigiai. Preste atenção ao que está acontecendo perto de você. O dia hoje foi lindo, e foi mesmo. Mas hoje foi só mais um dia do conflito. E estamos um dia mais próximo da volta de Jesus. E comecemos então pelas palavras de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Você conhece a passagem, é o sermão profético. Ele é paralelo a Lucas 21, ele é paralelo a Marcos 13, e Jesus aqui começa a nos explicar algumas coisas. Antes de entrarmos na Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, honra e glória e louvor seja dado somente ao teu nome, Senhor. Obrigado pela Bíblia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus e, acima de tudo, porque o Senhor nos ama. Nos dá do teu entendimento, da tua sabedoria, guia-nos pelas páginas da Bíblia, Senhor. Nos dá do teu Santo Espírito. Salva-nos para o teu reino. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus 24, no verso 3, diz o seguinte: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual era o contexto, irmãos? O contexto eram apóstolos apavorados com a perspectiva de que o templo seria destruído. Eles não estavam preocupados com o fim do mundo. Eles estavam preocupados com o entendimento deles em relação àquela situação que eles tinham com Cristo. E eles pensaram assim: misturemos a pergunta. Não perguntemos para Jesus diretamente do templo, para não ter a impressão de que nós estamos preocupados só com aqui ou agora. É um pouco do que fazemos ainda hoje, não é verdade? E Jesus, na sua grande misericórdia, começa a responder para eles da mesma forma que eles perguntaram, misturando os eventos da destruição do templo com o tempo do fim, com os últimos eventos. Diz a revelação que Jesus fez dessa forma para quê? Justamente para que eles não se apavorassem mais do que deveriam com a realidade que ele ia passar para eles naquele momento. Já mais para o final do capítulo ainda, e essa é a lição para nós, para começarmos a estudar sobre esse tema: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Nós não somos caçadores de sinais, irmãos. Nós não devemos viver dessa forma. Mas a verdade é que Cristo nos mandou vigiar e prestar atenção no que estava acontecendo à nossa volta. Por quê? Com um único objetivo: para que eu e você saibamos que Ele vai voltar. Para que eu e você, que precisamos, na nossa humanidade, na nossa pequenez, na nossa dificuldade de tratar com o real, nós precisamos ver que as coisas estão acontecendo para confiar um pouco mais, para chegar um pouco mais próximo de Deus e para vivermos com Ele. Comecemos a analisar então esses sinais que Jesus deixou. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A ideia aqui é que a gente observe, eu aprendi isso também com a experiência, né, Joézer? A difícil experiência de tratar com as pessoas. Por quê? Porque quando eu abri o blog, eu jamais imaginei isso, mas depois de algum tempo eu percebi que as pessoas entravam ali. E aquilo ali não era para ser para as pessoas, aquilo era meu. E eu percebi que as pessoas entravam ali e deixavam comentários ali, né? E eu comecei a descobrir o que era a grandeza dessa ferramenta chamada internet, inclusive para coisas boas, né? Não tem só coisas ruins. E a experiência fez com que eu deixasse
de colocar ali no blog algumas coisas que mídia paralela, coisas que talvez até eu ache que tem fundamento, mas que não estão claras, né? Porque eu tenho que ter essa responsabilidade de levar para as pessoas algo que seja real, algo que seja próximo da realidade. E comecei a trabalhar só com mídia oficial. O que eu chamo de mídia oficial? Os grandes portais de internet, os grandes portais de jornais, né? Nesse primeiro tema aqui, vou trazer algumas coisas e vocês vão até rir sobre algumas coisas. Mas vejam que coisa. Janeiro de 2007, ator Tom Cruise será o Cristo da cientologia. Falsos cristos e falsos profetas. Muitas pessoas seguem essa religião, cientologia, né? Isso estava num site dos evangélicos. Esse camarada, outro falso Cristo, na Sibéria, agosto de 2007. Turco promete provar que é o Messias. Janeiro de 2010. Esse rapaz foi o que tentou matar o Papa, João Paulo II, em 81. Agora vejam só. Anticristo, José Luiz Jesus Miranda, Miami. Ele diz que todos aqueles que querem se salvar precisam tatuar o 666 no corpo. Falsos cristos, falsos profetas, mas que enganam a muitos, porque muitos andam atrás dessas pessoas. Próximo. Michael Traverser, Novo México, Estados Unidos. Esse indivíduo foi até preso porque nos seus devaneios ele resolveu se relacionar com as mulheres que o seguem. Como tem algumas religiões por aí que também pregam isso. Foi até preso por causa disso. E nós não podemos ficar longe disso, né, irmãos? A gente tem que importar alguém assim também, né? Henrique Cristo. O pastor Ivan Saraiva teve com esse indivíduo algum tempo atrás no avião. Ele falou, gente, ele fez um comentário, eu não vou lembrar das palavras, mas ele falou assim, gente, interessante. Se não fosse esquizofrênico, seria uma pessoa muito interessante. Guarda um dia por semana, é vegetariano, tem algumas boas ideias, mas é um maluco. Passei algumas pessoas aqui, né? E você falando assim, mas são só estereótipos, né? Só pessoas assim, sui generis, né? Indivíduos esquisitos. E esse aqui? O Papa é o doce Cristo na Terra. Zenit é uma agência de notícias, não é oficial católica, mas é formada por pessoas que noticiam somente fatos dentro da Igreja Católica. Portanto, tem boa credibilidade. O Papa é o doce Cristo na Terra. Falsos cristos e falsos profetas. Quantas pessoas de Cristo existe? Somente um. Somente um. Não existe outro. Somente um, Jesus. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Uma coisa importante de se falar. Na época de Cristo, já existiam falsos cristos. Não é novidade, portanto, não é verdade? Não é novidade nenhuma. Já existiam naquela época. E nós vamos perceber que todos os sinais vão estar dentro do mesmo raciocínio. Sempre existiram. Mas no final explicaremos por quê. Vocês já devem saber. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. A gente pensa em guerra só num sentido macro, né? Mas São Paulo vive hoje uma guerra urbana. Não é verdade? Vanessa, que trabalha com isso, sabe. Vivemos uma guerra urbana. Irmãos, morre 10 pessoas por noite em São Paulo. 70 pessoas por semana. É um absurdo. É uma guerra. É uma guerra. Mas não é dessa guerra que Jesus falava. O século XX testemunhou as duas maiores guerras da história. 14 a 18, 39 a 45. No total, mais de 70 milhões de pessoas morreram, ficaram feridas ou desapareceram. O século XX foi o mais sangrento já registrado e as guerras continuam. Quando eu montei essa apresentação, tomei o cuidado de pegar somente as notícias mais atuais, tá bom? Tentei ficar o mais próximo possível só do último ano, só para a gente perceber o quanto elas são recorrentes. O número de guerras no mundo triplicou em 2011.
um jornal alemão, fevereiro de 2012, essa notícia. Marcelo. Opa, pulou vários, desculpa. Secretário de Defesa americano alerta, isso em outubro de 2012. Estamos em um pré-11 de setembro. Isso foi noticiado no UOL. Próximo. Coreia do Norte afirma ter míssil capaz de atingir os Estados Unidos. Outubro de 2012. Guerras e notícias de guerras. Próximo. Comando militar do Irã afirma que ataque israelense levaria à Terceira Guerra Mundial. Aquilo é um barril de pólvora, né? Ou de petróleo. Ou de petróleo. A gente sente que ali, a qualquer momento, pode acontecer alguma coisa. A qualquer momento. Vejam essa outra notícia do mesmo lugar. Força militar de 25 nações estão no Golfo Pérsico, enquanto Israel prepara ataque ao Irã. 20 de setembro de 2012, revista Veja. Guerras e rumores de guerras. Somente nos últimos meses. Somente nos últimos meses. Próximo. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. O que podemos ver sobre fome? Os últimos 100 anos testemunharam 4 das maiores fomes de toda a história: Rússia, China, Bangladesh. Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreram. Acho que de todos os sinais de Mateus 24, a fome é o que mais nos aproxima da realidade de que não deveria ser dessa forma, né? Não deveria ser dessa forma. Quase 870 milhões de pessoas passam fome no mundo. Irmão, alguém aqui, não precisa levantar a mão, mas alguém aqui já passou fome? Alguém aqui já imaginou o que é ir para a cama sem comer? Dias, semanas. 870 milhões de pessoas passam fome no mundo. Alguém aqui falou sobre justiça? Acho que foi o irmão. Foi você, irmão? Não. Falou sobre justiça. Que mundo injusto que é esse? Que tanta comida é jogada fora e 870 milhões de pessoas passam fome. Isso é um sinal de que nós estamos no fim. Ah, Marcelo, mas não é novidade. Durante toda a história pessoas passaram fome. É verdade. Mas 870 milhões? Só na América Latina, 49 milhões de pessoas passam fome. Outubro de 2012. Nós não vivemos na era da razão, irmãos? Não é isso? A Bíblia não foi enterrada na Revolução Francesa? Porque o homem agora tinha solução para todos os problemas da terra? E por que as pessoas ainda passam fome? Quase 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, segundo Putin. 9 de 2012. Isso me deixa mais revoltado. 900 milhões de pessoas passam fome e 1,5 bilhão come demais. Qual que é um dos maus do nosso século? A obesidade. É um contrassenso. É um contrassenso. Eu não sei quantos de vocês já viram essa figura. Eu quero fazer aqui um interlúdio. Talvez vocês já tenham visto essa figura de outra forma, e eu não sei se essa é a figura manipulada ou a outra figura é a manipulada, ou talvez as duas, eu não sei, que tem um corvo atrás da criança, né? Mas por que um interlúdio? E por que eu parei aqui? Porque de todos os sinais que a gente está estudando aqui, esse é o sinal um sinal que nós temos como intervir nele. Nós temos como intervir. Há um pastor de São Paulo chamado Ed Renekiewicz que ele diz uma coisa que chama muito a minha atenção. Quando as pessoas falam assim: aonde está Deus? Aonde está Deus? Ele responde: Deus está em mim e em cada um de vocês. Nós somos, e essa frase é dele, não é minha, a igreja é os braços de Deus no mundo que sofre. Esse sinal não era para ser assim, por intervenção da igreja de Deus que está na terra. Mas é um sinal. Epidemias.
O século passado testemunhou, né? Faltou uma letra. Também uma das maiores pestilências de toda a história. A gripe espanhola, por exemplo. Estima-se que 21 milhões de pessoas morreram. Isso sem contar o iminente risco das superbactérias. Vamos agora para a nossa atualidade. Mudou muito? Outubro de 2012. Surto mortal de meningite se espalha para o 8º estado nos Estados Unidos. Próximo. Setembro de 2012. Surto de ebola está fora de controle. Setembro de 2012. Estados Unidos em alerta por causa de vírus mortal. Junho de 2012. Pandemia de gripe aviária pode ocorrer a qualquer momento. Irmãos, agradeça a Deus todos os dias pela medicina. Mesmo que de forma oblíqua, e não vamos entrar no aspecto político da coisa, mas agradeça a Deus todos os dias pelo avanço da tecnologia nos laboratórios. Porque senão nós seríamos dizimados em semanas. Em semanas, todos nós aqui não existiríamos mais. Porque a aglomeração, e o irmão João falava aqui na classe bíblica, a aglomeração faz com que as coisas se espalhem muito rápido entre nós. O mal se espalha em todas as suas formas, inclusive dessa, entre nós, de forma muito rápida. Quando e onde aparecerá a próxima pandemia? Outubro de 2012. Quando e onde aparecerá? Tantas formas de vírus que hoje estão sob controle e que a gente não sabe até quando estarão sob controle. Tantas formas de vírus que a gente não sabe nem se realmente são naturais ou são inventados, porque afinal de contas tem as armas químicas para a guerra, o sinal anterior. Terremotos. Esse aqui é o mais interessante, né? O último século ainda testemunhou 2 dos maiores terremotos da história, China e Japão. O terremoto no Japão foi descrito na ocasião como a maior catástrofe desde o dilúvio. Olha que coisa. E aí eu enumerei alguns aqui. Esse aqui ficou até fora de lugar, viu, irmão? Setembro de 2012, terremoto mata 67 pessoas na China. Mas ele foi 5,6. E normalmente eu não pego nenhum terremoto abaixo de 6, porque são tantos que não daria para colocar, né? Forte terremoto de magnitude 7,9 no Terra, setembro de 2012. Eu não sei se vocês viram isso, foi uma coisa de se notar. Enxame sísmico atinge a Califórnia e lembra a hipótese do Big One, que é o problema que eles têm lá na Califórnia, que a qualquer momento a Califórnia pode virar ao contrário, por causa do terremoto que eles esperam e que já está no tempo dele acontecer, segundo estudos dos especialistas. Um enxame, olha ali, bombardeio tectônico registrou nada menos que 128 tremores de pequena e média magnitude. 128 tremores. Outro dia a gente estava estudando a Bíblia, numa quarta-feira, com a Sueli Nogueira, e ali tinha um rapaz que morou 20 anos no Japão. E ele estava contando a experiência de você viver um terremoto, que a gente não tem isso muito próximo da gente, né? A gente não tem essa realidade. Falou, gente, você não imagina o que é você sair de manhã sem saber se naquele dia vai ter um terremoto. É mais ou menos como viver em São Paulo, né? Sair de manhã sem saber se você não vai tomar um tiro durante o dia. Mas a probabilidade de acontecer um terremoto talvez seja maior do que de você tomar um tiro. Estamos na era dos grandes terremotos? 1º de junho de 2012. E aí você também diria assim, mas sempre aconteceu terremotos, ou não? Olha esse gráfico que interessante. 66, olha o que acontece ali. 2002, 2006, 2010. De grandes terremotos. M6, né? Para cima. Isso é tão notável que eu montei essa apresentação no domingo passado. E durante essa semana, 6. 4 deles acima de 7. Ontem um aqui no Peru que chegou até o Acre. E hoje um em Mianmar, acho que de 7,3, alguma coisa assim, matou algumas pessoas lá também. Não dá para atualizar, sequer não dá para atualizar, de tantos terremotos que nós temos. E a gente vai tratar um pouquinho mais disso no final. Lá em Lucas, agora, paralelo com Mateus 24, nós vemos Cristo dizendo mais algumas coisas sobre os sinais que nós teríamos físicos nos últimos dias. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Lucas 21. E ele diz mais: e haverá sinais no sol,
na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Porque não é só isso que tem acontecido. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos, aqui há 2 semanas atrás, por causa da tempestade Sandy, né? Estamos sujeitos o tempo todo a esse fenômeno físico. Vou trazer de novo de fontes oficiais. Vejam que interessante. Catástrofes em 2011. Novo recorde. Janeiro de 2012, essa notícia. Os prejuízos verificados em 2011 dobraram em relação a 2010. Alguém poderia dizer, é evidente, é óbvio, nós estamos mais aglomerados, mais pessoas, mais cidades, mais prejuízo. E a nossa capacidade de observá-los também. Tempestades catastróficas são cada vez mais frequentes, fevereiro de 2012. Desastres naturais quadruplicaram em 40 anos, março de 2012. Olha que interessante. A frequência de desastres naturais anuais quadruplicou no mundo. Essa percepção é do Diário de Notícias, é um jornal português. Menos de 100 ocorrências por ano dispararam para mais de 450 em 4 décadas. Exacerbado pelas alterações climáticas, hoje reconhecidas como inequívocas. A subida da temperatura média do ar e dos oceanos. E é óbvio, Portugal não escapa desses fenômenos. Fúria solar e caos na Terra. Revista National Geographic. É muito interessante essa questão da alteração do Sol. A explosão solar detona telecomunicações na Europa. Julho de 2012. Eu vou parar sobre esse tema num outro slide que eu coloquei aqui. Groenlândia perde 97% da neve e o acontecimento é sem precedentes. Vocês já observaram que as notícias hoje são assim? Sem precedentes? Nunca vistos? Vivemos a época dos extremos totais em todas as áreas. Sem precedentes. Olha o que aconteceu com a Groenlândia. A parte branca é onde havia gelo. Olha a segunda figura. Supertempestade solar pode matar milhões. Essa notícia está no Terra, tá? Eu não coloquei ali, mas ela está no Terra. E olha o que diz aquele parágrafo ali. Ó. Uma gigantesca liberação de partículas geomagnéticas vindas do Sol poderia destruir mais de 300 dos 2.100 transformadores de alta voltagem que são a espinha dorsal da rede elétrica dos Estados Unidos, segundo a Academia Nacional de Ciência Norte-Americana. O Sol está entrando em um período de atividade intensa, conhecida como máximo solar, que deve atingir seu auge em 2013. Por isso, há um ímpeto por parte de um grupo de agências federais para buscar maneiras de preparar os Estados Unidos para uma grande tempestade solar nesse ano ainda. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas se acontecer, se queimarem 300 transformadores, eles vão demorar anos para recuperar a rede. O que acontece num grupo de homens localizados em determinado local, com anos sem energia elétrica? Imagine o bairro aqui, em volta do Juvevê, sem energia elétrica. Sem acesso à comida, sem acesso a combustível. O pessoal que experimentou o Sandy há 2 semanas atrás está com esse problema lá até hoje. Eles ainda não têm acesso a combustível. Ainda não foi restaurado. Imagina o que é você passar anos sem isso. Calor extremo está se disseminando sobre a Terra. Agosto de 2012. Essa é da BBC. Eventos simultâneos. Tufão na China e terremoto na Califórnia. Agosto de 2012. Estados Unidos emitem alerta para a tempestade solar do século. Rápido derretimento do Ártico em 2012 impressiona cientistas. Percebe que tudo é normal? É tudo anormal, é tudo fora do padrão. Esse é o tempo que a gente está vivendo, tudo fora do padrão. Aqui estamos tratando só da parte dos eventos naturais, mas é tudo fora do padrão, inclusive é o que nós estávamos estudando ali, não é? Em agosto, o Ártico perdeu gelo equivalente ao estado de Santa Catarina por dia. Um estado de Santa Catarina por dia. É o 4º agosto mais quente já registrado na história. Bateu o recorde de 2007, acima da média em várias partes do globo. Tudo fora do lugar. Custo das catástrofes naturais triplicou em 30 anos. Esse é o mundo que a gente está vivendo.
Mas todas essas coisas são o quê? São o princípio de dores. Porque se você pensar em terremotos, se você pensar em fome, se você pensar em epidemias, se você pensar em guerras, e se você pensar em falsos cristos, você vai chegar a uma conclusão: isso sempre ocorreu. E nós temos pelo menos 3 bons motivos para entender o porquê que hoje é diferente das outras vezes que isso ocorreu. Pelo menos 3 bons motivos. O primeiro é esse, porque estes são os princípios das dores. Por que que Jesus fez essa comparação com dores? E dores de parto. Por quê? 2 motivos muito básicos. As mulheres sabem muito melhor do que eu. Até porque o parto da minha esposa foi programado, então ela não teve esse problema com as dores. Frequência e intensidade. Todos esses eventos, você observa frequência, diminuição do espaço entre um e outro, e intensidade. Eles são cada vez mais notáveis. Segundo ponto, Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. A primeira aplicação desse verso aqui é sobre o conhecimento da profecia. Mas não há impedimento nenhum que nós apliquemos esse mesmo verso para entender que nos nossos dias o conhecimento, outras versões dizem, a ciência se multiplicará. O conhecimento se multiplicou. A nossa capacidade de perceber todos esses eventos se multiplicou. Hoje acontece um terremoto lá no Japão e 5 minutos depois a gente está sabendo aqui, de detalhes. Aonde aconteceu, qual a profundidade, o que pode gerar, se teve danos, se não teve danos, se vítimas, não vítimas. A ciência se multiplicou e a nossa capacidade de perceber, e eu penso que esse é o maior detalhe para o tempo que a gente vive. É a nossa capacidade de perceber o que está à nossa volta, que em outras épocas não havia. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, prestem atenção, diz Jesus, porque eu estou próximo de voltar. E talvez alguns de vocês tenham pensado assim: ok, Marcelo, mas você falou que tinham 3. Você falou só 2. Você falou das dores e você falou de Daniel. Qual é o terceiro? Você vai ter que estar aqui na próxima semana. Porque nós vamos começar a analisar os outros eventos que são paralelos a esse. Não se esqueçam que estamos vivendo o tempo do tudo ao mesmo tempo, agora. Os sinais proféticos de Mateus 24 são presentes no nosso tempo, mas eles não são os únicos. Outras facetas da profecia estão acontecendo no nosso tempo, são perceptíveis. E como diz o pastor Ivan Saraiva, Deus está pregando o fim no Jornal Nacional, embora não seja no Jornal Nacional que você vai saber todos os detalhes do fim. Mas no Jornal Nacional, você é capaz de perceber que tudo que Jesus falou que aconteceria está acontecendo. Não só no campo físico, mas nos outros campos da profecia que estudaremos nas próximas semanas. A próxima delas, não agora no dia 17, que teremos a programação especial com o pastor Bulhon, mas no dia 25, quando voltaremos a analisar outros sinais do nosso tempo. Queridos, o pastor Otacílio já me perguntou isso e ele já falou aqui para vocês, eu vou repetir isso todas as noites aqui. Eu não sei quando Jesus vai voltar, óbvio. Nenhum de nós sabemos. Mas uma coisa é absolutamente certa. Poderia ser agora. Poderia ser agora. Porque está tudo pronto. E como diz um amigo lá de São Paulo, quer você queira, quer você não queira. Quer você acredite, quer você não acredite. Jesus vai voltar. Eu não sei como é que você vai terminar a programação, você vai cantar mais uma música? Então vamos ficar de pé, vamos orar? Estamos já avançados na hora, hoje é domingo. Amanhã é dia de voltarmos para as nossas atividades.
com os pés na terra, como diz a música, mas com os olhos nos céus, porque o nosso Redentor em breve virá. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, te rendemos graças, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque se revelou na nossa vida. Obrigado porque nos deu o encargo de levar o teu evangelho a todas as gentes. E obrigado também, Senhor, porque nos orientou e não nos deixou perdido para o tempo em que vivemos. Gratos somos, Senhor, pela Bíblia. Nos dá, Senhor, agora um retorno seguro para as nossas residências. Que possamos amanhã, de fato, de verdade, começar uma nova semana acompanhado por Ti e pelos Teus anjos, nos caminhos que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece. Te pedimos e te agradecemos, no nome santo, maravilhoso e acima de tudo sagrado do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite a todos e uma feliz semana.